Ok, pessoal, continuando com nossos tutoriais da LaTeX, vamos agora trabalhar com duas ferramentas muito importantes no trabalho acadêmico, que são as tabelas e os quadros. Então, aqui está no capítulo do nosso apostila aqui, deixa eu ver, no capítulo 7, tabelas e quadros. Né? Então, ele está mostrando aqui tabelas e quadros são importantes para a apresentação de informações. Qual a diferença entre tabelas e quadros? A tabela é mais utilizada para a gente fazer trabalho com dados quantitativos. Né? A tabela também pode ser levada para uma planilha Excel para você fazer cálculos com ela, dados quantitativos. Já os quadros têm uma filosofia diferente. Os quadros ele é um dado para dados qualitativos ou para dados descritivos. Então, um exemplo aqui de uma tabela para vocês verem como é que é. Então aqui a tabela visual de acordo com as normas da ABNT, né? Tabela, que você tem o título da tabela aqui em cima, separado por um traço, com o título da tabela, aqui o nome da tabela. Essa tabela pode ser referenciada no texto automaticamente, sem você precisar numerar, isso aqui não é preciso numerar. A gente vai ver como é que faz tudo isso. E aqui você tem as características da tabela, a tabela profissional, tá vendo? Nas tabelas, outra coisa interessante, não tem linhas horizontais, então só tem verticais, só tem linhas horizontais separando algumas partes do texto, uma linha mais grossa em cima, essas outras linhas mais finas e outra mais grossa aqui embaixo. Né? E além disso você tem a fonte da tabela, e você também pode ter na sua tabela algumas descrições, notas de rodapé, que você pode colocar escrevendo aqui alguns termos aqui que você queira destacar aqui embaixo. É um termo explicativo. Então, seria a nota de rodapé de uma tabela. Então, essa nota de rodapé e essa fonte vai acompanhar a tabela em qualquer lugar que você colocar, ela vai acompanhar junto, né? Não vai se separar. Os quadros. O quadro ele é mais uma ferramenta para guardar dados qualitativos, certo? Então, o quadro ele é mais para apresentar informações textuais e ele, diferente da tabela, ele é todo fechado com as linhas horizontais. Então, vamos ver um exemplo de um quadro. Aqui está o exemplo de um quadro, vendo que ele é mais dados descritivos, né, do que dados quantitativos. E aqui você tem o título do quadro aqui em cima. E também você, lógico, tem as fontes aqui embaixo. Tem também, você pode colocar notas de rodapé, fazer notas. Na verdade, a fonte aqui também é uma nota, tá colocando, também tem um número menor. E aqui, se você for olhar, ó, aqui onde está essa letrazinha aqui, ela indica aqui a explicação do quadro aqui embaixo. Né? Então, nesse capítulo, a gente vai trabalhar com quadros e vamos começar. Começa com um quadro bem simples, para depois nós chegarmos no quadro que é quadro segundo as normas ABNT. Certo? Então vamos primeiro começar com o essencial, que é o ambiente tabular. Certo? Então para isso a gente vai lá no nossa... Eu vou fazer aqui ou no Overleaf, eu vou fazer também aqui no TextPage. Aqui no TextPage já deixei um arquivo aqui em aberto. No Overleaf aqui está em branco, vou começar um projeto novo aqui no Overleaf, New, projeto em branco, e vou colocar aqui o título de tabelas e quadros. Tabelas e quadros, create, ele cria, o Overleaf ele já abre o arquivo. Então aqui vocês já estão acostumados com o Overleaf, ele já cria aqui um iniciozinho aqui no nosso documento. Ele já usa um pacote de gráficos que é para colocar imagens, que já vi esse pacote nas últimas aulas. Aqui ele já cria automaticamente um título, o nome do autor e a data, né? Mas se eu quiser colocar mais coisas aqui, pacotes, a gente pode usar... Deixa eu copiar aqui os pacotes que tem aqui, que já fica mais fácil. Então a gente pode colocar, por exemplo, o Brasil Babel, o TF8.tech e os 3 pacotes de matemática. Eu vou colocar aqui só para a gente adiantar o lado aqui. Então, esses pacotes são importantes por enquanto, né? E os pacotes para tabela, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocando esses pacotes de acordo com que a gente vai estudando aqui
o desenvolver do curso, certo? Então ele vai começar com tabelas simples, para depois ir incrementando ela até chegar na tabela no padrão ABNT. Ok? Então aqui já temos uma seção. Eu vou criar aqui também, para dar um efeito, um outro pacote que é chamado Lipson. Ele é bom para criar textos falsos, certo? Para que serve isso? Para a gente não precisar ficar colocando texto toda hora. E aí a gente vai ver as tabelas envolvidas no texto para a gente visualizar melhor como a tabela vai ficar no contexto de um artigo normal. Então eu vou usar aqui o pacote Lipson. Ele cria textos fake, né? Aqui em introdução eu vou colocar aqui tabelas e quadros, né? E nessa seção eu vou colocar um Lipson aqui, que ele já vai criar um texto para mim. Lipson. Basta escrever Lipson e colocar um número do parágrafo que eu quero. Eu quero um parágrafo. Se eu quiser 2 parágrafos, eu boto traço e coloco o parágrafo 2, por exemplo, à frente. Mas eu vou querer só um parágrafo aqui mesmo, para começar. Eu vou criar aqui uma subsection, que agora eu vou separar tabelas. Eu vou criar outra subsection aqui. Subsection quadros. Então, dentro de tabela, eu vou colocar 2 Lipson aqui para poder criar um texto falso aqui dentro também. Lipson 2. Esse aqui não é Lipson. Estou colocando errado aqui. É Lipson, que está Lipson. É Lipson. E Lipson. Lipson, é esse. Lipson 2. Então você vai escrever um parágrafo 2. Cada parágrafo desse tem um texto diferente, certo? Então aqui dentro eu coloco 2 para colocar a tabela no meio. Lipson. Lipson. Três. Para colocar a tabela. E vou criar 2 Lipson aqui também dentro dos quadros para a gente começar. Ctrl V. E aqui eu vou criar o Lipson 4 e o 5. Então esse texto meu já tem 5. Vamos só copiar esse texto para vocês darem uma olhada, que ele vai mostrar aqui. Ele criou esse parágrafo. Depois criou 2 parágrafos aqui em tabela e 2 parágrafos aqui no quadro. Então eu vou colocar uma tabela aqui e um quadro aqui. Então vamos começar a criar tabelas. Vou ver o modelo aqui da tabela que eu criei pra gente. Então a gente cria no ambiente tabular, né? Além disso, nós temos os comandos LCR, quer dizer alinhar à esquerda, no centro e à direita. Esse aqui é para alinhar os textos que vai ser escritos na tabela, certo? E também nós usamos os separadores, que é esse chamado de e-comercial, e 2 barras para poder terminar e começar uma próxima linha. Então vamos ver um exemplo de uma tabela. Então aqui é o código, certo? E aqui, ó, como é que fica a tabela, certo? Então a tabela já tá separada por linhas, 4 linhas. Essa tabela tem 3 linhas, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 e 3 colunas. Vou criar uma tabela maior que essa. Eu vou criar uma tabela com 4 linhas e 5 colunas. Como é que a gente faz isso? Então vamos começar aqui no... Depois a gente coloca qualquer coisa aqui para planeta, tipo luas. Vou colocar mais alguma coisa aqui. Então vamos lá. Então aqui, né, dentro do nosso overleaf, a gente tem que começar com o comando, né, no ambiente begin tabular. Vê que ele já reconheceu. Eu dou um clique aqui, begin tabular. Ele já criou para mim uma tabela, né, com 2 colunas e 2 linhas. Se eu compilar aqui, vocês vão ver aqui uma tabelinha bem simples. Só que aqui não tem nada, tá vendo? Por quê? Porque ainda não escrevi nada na minha tabela está vazia.
Então o que é que eu vou querer mais aqui? Ó? Eu vou querer criar mais colunas. Não quero só... Deixa eu colocar só para vocês visualizarem. Pronto, vou colocar um texto aqui, só para vocês visualizarem a tabela agora com... Senão vocês vão ver o resultado. Aqui, ó, tabela. Então ele criou essa tabela, tá vendo? Então ele criou a tabela A, B, C, D, separado por uma barra, tá vendo? Então eu vou retirar essa barra, né? Eu vou querer 100 barras por enquanto, e vou colocar mais duas colunas, três colunas. Três colunas, mais duas colunas. Duas colunas centralizadas, né? E sem essa linha horizontal. Então, ó, begin tabular. Ele começa e fecha, e aqui fecha o ambiente tabular. Aqui é o número de colunas que você vai colocar. Então, 1, 2, 3, 4. Nossa tabela original tem 1, 2, 3. Então, vamos criar aqui, ó, os textos para essas colunas. Então, aqui e cada uma dessas aqui é a linha, certo? Então, aqui é uma linha. Essa linha, ó, só tem, como só tinha duas colunas, ele criou, ó, aqui é uma coluna, tá vendo aqui, ó, aqui que separa uma coluna da outra, tá vendo? Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar mais duas colunas aqui dentro da linha, porque senão não vai ter, essa linha não vai bater certo. Então, mais um separador. Então aqui vai ter, ó, A, B, C e aqui no último aqui, ó, D. É só colocar, depois eu ainda colocar os textos para vocês. Então, C, D, então eu vou ter que fazer mais uma coluna aqui, ó, mais essa e mais essa. Vou separar aqui um pouquinho, pra você enxergar direitinho. Então, opa, aqui foi demais, tá bom aqui, ó. Então vou alinhar essa com essa com essa, que eu vou colocar um F, será? Qualquer coisa. Vou alinhar tudo para vocês verem direitinho como é que fica. E aqui será um G. E aí vamos lá. Tá vendo agora? Ele separou, fez 4 colunas. Então, a primeira linha tem A, B, C, D. E a segunda linha C, D, F, G. Beleza, mas não é isso que eu quero. Eu quero criar uma tabela com os dados, outros dados aqui. Vou pegar Então eu vou criar. Quando eu clico aqui em duas barras, ele vai criar outra linha para mim. Então eu vou começar outra linha aqui. Então para eu começar outra linha, eu vou ter que criar mais um. Como são 4 colunas, eu tenho que criar 3 N-1 símbolo de separação. Certo? E aqui de novo, ó, duas linhas. E mais a outra linha agora que eu quero quantas linhas? Tem 1, 2, 3, 4. 4 linhas. 1, 2, 3. Então vai ter 4 linhas e 4 colunas. A gente está nesse. 4 linhas. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Vamos na quarta linha. Então aqui, ó, quarta linha eu vou colocar esse. Vou colocar assim, depois a gente separa. Agora vamos colocar os textos da nossa tabela. Então a gente está falando da tabela aqui, ó, planetas, né? Então planetas vai ser o título daqui o título dessa coluna, planeta, ó, o rótulo dessa coluna, planetas. Planetas. Deixa eu ver como é que é aqui. Planetas tipo luas. Sempre aqui. Planetas. Aqui no lugar de B está tipo. Tipo. Luas. E aqui eu vou colocar mais uma tabela aqui sobre vida. Então vou colocar planeta que tem vida e que não tem vida, certo? Então aqui, ó, a gente já tem, deixa eu aumentar aqui, ó, planeta, tipo, lua, vida. O que mais a gente pode colocar aqui? Agora eu vou colocar o nome dos planetas. Então eu começo aqui com Júpiter. Agora eu vou colocar mais um aqui, ó, Terra. Então, ó, na coluna planetas, eu vou colocar o nome de planetas, ó. Júpiter tá errado aqui esse nome, Júpiter. Júpiter, Terra, Marte. Se a gente quiser criar mais um planeta, pode colocar. Vamos colocar mais um. Vênus. Então, criei 4 colunas, 4 linhas. Tipo. Aí o tipo é o tipo
Rochoso, gasoso, rochoso. Peraí, gasoso é o gasoso. O primeiro aqui é gasoso, né? Que é Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso. 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 Rochoso. Rochoso. Marte também é rochoso. Vênus. Vênus eu tenho que criar ainda as minhas. Estou criando aqui devagarzinho então. Coloquei Vênus, agora eu quero colocar o tipo. Coloca outro tipo aqui. Qual tipo de planeta? Tipo. Vou colocar uma coisa diferente aqui. Tá rochoso também. Certo? Luas. Quantas luas tem Júpiter? Tem parece que é 68. Vou colocar aqui, não fizer errado. Terra, só tem uma. Marte tem duas. Vênus eu não sei quanto é que tem. Eu vou colocar como se não tivesse lua. Então, vou colocar 0. E, finalmente aqui, ó, na última coluna, vou colocar se tem vida, vou colocar não. Aqui sim. Aqui não. E por último aqui, vou criar mais uma linha aqui, ó. Aqui não. Não. Então, senão aqui tá errado. Pronto, corrigi. Vou ajeitar só não precisa desses alinhamentos aqui, que lá o LaTeX ele alinha sozinho. Estou aqui só para vocês visualizarem. Então, de novo aqui, ó, tabular. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que ter 3 separadores. A primeira coluna e a última ela fica fora aqui mesmo. E as outras vão ficar dentro desses separadores aqui. Vamos dar uma compilada para a gente ver como é que vai ficar essa tabela agora que a gente já modificou. Veja só. Então aqui está a tabela. Eu vou tirar aqui esse elipse com comentário aqui. Para a gente ver melhor. Vou visualizar agora a tabela assim, sem esses textos aqui. Para a gente ver ela melhor. Então eu coloquei esse percentual aqui, esse elipse sai. E a gente vai ver a tabela mais... Então está aqui a nossa tabela. Planetas, tipo, luas e vida. Quais as opções aqui que a gente pode fazer com essa tabela aqui? Eu posso, por exemplo, em vez de C, esse primeiro, eu vou colocar um L. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar esse texto à esquerda. O último, eu vou alinhar à direita. R, então bora com R. E essas duas vai alinhar pelo centro. Então aqui, ó, posso colocar... Tá vendo? Ele alinhou todos os textos aqui pela esquerda. Esses aqui estão alinhados pelo centro. E esse aqui está alinhado, ó, à direita. Deixa eu só mudar aqui o tipo aqui. Outra coisa interessante é a gente colocar os títulos aqui em negrito. Então eu posso colocar texto BF em todo esse aqui, ó. Então eu vou usar a ferramenta aqui do próprio Overleaf, ó, Bold, ou texto BF. Você coloca aqui antes dentro da palavra texto BF. Texto BF. Texto BF. Isso aqui vai ficar... os rótulos das colunas vão ficar em negrito, né? Beleza. Outra coisa que é legal, a gente criar linhas para separar o título para tabelas, a gente usa apenas linhas horizontais, certo? Então, vou colocar uma linha aqui em cima. Para a gente colocar a linha, a gente fala H-line, certo? H-line. Vou colocar aqui uma linha aqui em cima. E aqui, ó, embaixo, aqui, né, essa aqui, ó, essa linha que vai separar os títulos da tabela, os rótulos das tabelas pelos dados, vou colocar mais uma H-line. H quer dizer horizontal e line de linha. E por último aqui, ó, eu tenho que, para colocar outra linha, eu tenho que começar uma nova linha com duas barras sempre começam uma nova linha. E vou colocar aqui, ó, também H-line aqui, e vocês vão ver a diferença que vai ficar na nossa tabela aqui agora, com as nossas linhas. É só então, ó,
tabela ficou assim, né? Legal, né? Então agora eu vou deixar de novo aqui o Lipson para a gente ver como é que ela fica dentro do texto. Então aqui está a tabela. Só que o que, é que você está vendo aqui? Ó? Essa tabela está muito impressada aqui no texto. Além disso, eu não tenho um título, não tenho o número dessa tabela, não tenho o título dela. A gente vai cuidar disso daqui a pouco, certo? Vamos agora fazer um quadro. Eu vou pegar esses mesmos dados, né, para fazer o quadro, para a gente não perder tempo. Mas vocês podem botar dados diferentes. Então eu posso pegar essa mesma tabela aqui para fazer um quadro. Vou fazer o quadro aqui dentro. Porém, o quadro, por que o quadro eu posso fazer? Porque o quadro ele tem o mesmo ambiente tabular, certo? Então ela criou outro ambiente tabular, o Begin tabular. Vou criar também uma coluna L, C, C, R, fazer a mesma coisa. A diferença aqui é que eu vou colocar linhas horizontais, fechando todo isso aí, que é o quadro, ele requer que você coloque linhas verticais, fechando aqui esses dados aqui, para ficar dentro de um quadro lá. Então, para a gente fazer isso, a gente coloca essa barra para cima aqui, ó. Então, essa barra, na mesma barra invertida, ela está acima, então você tem que segurar Shift para aparecer, né? Então Shift, na barra invertida, você vai criar essas barras. Então tem 1, 2, 3, 4 colunas. Só que aqui eu só tenho, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas linhas aqui que eu já criei, para não perder tempo, e vou trazer para cá. Ctrl C. Eu vou substituir aqui para criar essas 5 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então ela criou 5 linhas. E quando eu copiar aqui, ela vai aparecer aqui embaixo. Certo? Cadê ela? Ela apareceu aqui. Veja que essas linhas apareceram as linhas verticais. Porque eu usei o símbolo aqui dessa barra para cima aqui. Essa bicha chamada também chamada de Piper, certo? Deixa eu ver como é o nome dela aqui, que eu não esqueço o nome dela aqui, é Pipe, né? Barra, chamada barra vertical ou Pipe. Ok, então o que é que a gente tem que fazer agora? É só colocar as linhas horizontais para a gente fechar a tabela. Então para faltar linhas, ó, então eu posso colocar aqui, ó, uma linha aqui, logo abaixo do tabular. Posso colocar aqui um H-line, Eu vou colocando H-line também depois de todas as linhas aqui, ó. Pode colocar aqui mesmo, H-line. Então para a tabela eu tenho que colocar H-line em todos, certo? H-line. Eu vou até copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto, ele criou H-line depois da linha. Então, vou compilar aqui agora. Acho que ele está reclamando aqui da... Ah, isso aqui, ó. Esqueci de botar o H, que é a linha... Isso, agora vai. Então ele aqui criou um quadro, tá vendo? O quadro é todo fechado, né? Então, todas as linhas e todas as colunas. Lembrando que o quadro é mais para dados qualitativos, enquanto que a tabela é mais para dados quantitativos. Além disso, as tabelas têm linhas horizontais, fechando aqui o rótulo da tabela, enquanto que os quadros ele tem linhas. E aqui está faltando uma linha, né, que eu não criei aqui, ó, que é a primeira linha aqui, ó. Então se eu não criei, o que é que eu faço? Eu posso aqui criar uma linha aqui, ó, que é a linha para descrever, que era essa linha aqui que eu não fiz, ó. Então vou copiar ela, eu vou jogar ela aqui em cima dessa outra. Então é a primeira linha da tabela. Esse H-line vai ficar aqui, esse outro aqui. Não, eu copiei no lugar errado, peraí.
aqui já está certo. Tem que copiar no quadro aqui embaixo. Faltou essa linha aqui. Beleza, já tem um H-line nele, em cima. E aqui tem esses H-line aqui que vai resolver o problema. Então aqui agora está a tabela. Ah, faltou um H-line para separar aqui o... um H-line aqui. Para separar esse... Vamos visualizar agora a tabela aqui, como é que ficou. Ou o quadro. Então, aqui está o quadro, né? Então, o quadro com todas as linhas. E o quadro aqui em cima, com apenas as linhas. Aqui fechando aqui os rótulos de cada coluna da tabela. Se eu quiser abonitar mais aqui, enfeitar, eu posso botar outra H-line aqui. E outra H-line aqui, ó, logo na frente. H-line. Ou posso colocar aqui embaixo também, se vocês preferirem. Então, essas duas linhas aqui, ó, colocar uma na frente da outra. Essas duas linhas, vamos fechar duas linhas aqui. Eu vou colocar também duas linhas aqui embaixo. Vou colocar embaixo para vocês verem melhor aí. Então, H-line barra H-line. Vamos ver como é que vai ficar. Veja agora como ficou. Então tem duas linhas aqui, ó. Duas linhas aqui embaixo. Ok, esse foi o ambiente tabular. Só que esse ambiente, como eu estou explicando aqui para vocês, você não consegue numerar. Então, primeiro, você não consegue ter um título para a tabela. Depois, não tem a numeração da tabela, você não sabe que a tabela é 1, ou 2 ou 3. E também as linhas e bordas que delimitam visualmente as informações. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai entrar em outro tipo de ambiente. Então, adicionando funcionalidades às tabelas, né? O ambiente table. Então, o ambiente table é um ambiente flutuante. Ele serve para várias coisas. Para dar o título à tabela e a numeração. Outra, para criar um rótulo ou uma palavra-chave para eu referenciar essa tabela no texto. E outra, eu posso centralizar a minha tabela no centro do texto. Ainda isso, eu tenho também opções de posicionamento da tabela. Como, por exemplo, colocar H, T ou B. Como a tabela é um objeto flutuante, o LaTeX ele vai procurar o melhor local para colocar sua tabela. Para não ficar nem muito longe do texto onde você citou, ficar pelo menos na mesma seção, mas que ela não corte, né, título, nem as suas legendas sejam cortadas de uma página para outra. Então ela vai ficar flutuando para se posicionar da melhor forma possível. E já vai colocar todas as suas informações. Então vamos lá conhecer o ambiente table. Então table. Então aqui ainda em tabelas, né, vamos criar uma nova tabela aqui. Aqui, ó, terminou esse tabular. Agora a gente vai criar aqui, ó, outro ambiente aqui. Então vou criar dois lips aqui, só para mostrar como colocar o lipson, sei lá, 5 e o lipson 6. Isso aqui não precisa não. Então são esses dois lipson aqui para criar. Então agora eu vou, pego, em vez de tabular, eu vou colocar o ambiente table. Esse ambiente não precisa assinar pacote porque ele já é nativo do próprio LaTeX. Então, ambiente table. E ele já cria, ó, automático o meu tabular aqui dentro, tá vendo? Ele cria um ambiente tabular, mas o que é que ele cria mais? Ele cria um caption, né? Esse caption ele vai dar um título da minha tabela. E a label, ela serve para a gente referenciar a tabela no texto. Então, vou mostrar como é que se faz isso. Então, já quem está com essa tabela aqui, vamos fazer ela agora dentro do ambiente table. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, de novo, o tabular, que funciona do mesmo jeito. Então, table não vai ser... O table, ele não muda a característica do tabular. Ele apenas envolve a tabela
para ela flutuar e ter um título próprio, certo? E uma numeração própria. Então, no ambiente tabular, eu vou colocar de novo L, CC, R, mesma coisa que a gente fez. E aqui só tem duas colunas. Eu vou criar duas linhas, aliás, eu vou criar 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, cada linha dessa vai ter, como tem 4 colunas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, já criei. Aqui a primeira linha, 1, 2, 3, 4. São 5 linhas, hein? 5 linhas, 1, 2, 3. São 5 linhas. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Sempre, quando termina uma linha, 2 barras para ela pular de linha. Então, 2 barras, 2 barras, 2 barras e 2 barras. Beleza? Então já tem as linhas e tem... Agora eu vou criar também, ó, aqui, ó, uma linha para envolver o nosso título, H-line. Outra linha aqui embaixo para... Essa H-line pode ficar na frente, a posição dela não tem problema não. H-line. Então o que é que essa H-line vai fazer? Vai fazer 2 linhas para separar aqui o nosso título. E por fim, vou fazer uma H-line aqui embaixo, que vai separar também, vai colocar essa linha inferior. E agora aqui eu coloco o texto na minha tabela. A primeira aqui, ó, é a primeira coluna. Na primeira coluna tem o quê? Planetas. Planetas. Na segunda, aí você vai ter Júpiter. P2P aqui, Júpiter. Terra. Ah não, planetas vai estar aqui. Não. Aqui que vai estar, ó. Tá Terra primeiro. Terra, Júpiter e Vênus. Então aqui, ó, a primeira coluna. Tá aqui. Vou separar essa primeira coluna aqui para vocês visualizarem bem, para entenderem como é que funciona o esquema da tabela. Então aqui agora eu vou colocar o meu próximo termo aqui, que é tipo. Tipo. Terra, rochoso. Júpiter, gasoso. Aqui tá Terra de novo aqui 2 vezes. Aqui vai ser Marte. Também é rochoso, eu acho. Vênus, rochoso também. Rochoso. Ok, então vamos lá. E aqui agora, que em cima aqui eu vou colocar o luas. A Terra tem uma lua. Júpiter tem 68 luas. E Marte tem 2. Eu vou colocar como Vênus, não sei se ela tem, se Vênus tem lua, depois eu dou uma olhada para te ver, verificar. A questão aqui não é o conteúdo, é a forma, certo? Então aqui, ó, já está separadinho aqui. Então luas 1, 68, 2, 0. Por fim, vou colocar aqui na última coluna que a gente colocou, vida. Então, quais os planetas que tem vida? Só tem Terra, né? Então sim, e o resto tá não. Não. E não. Certo? Agora já tem a linha de cima para fechar aqui os quadros, então vou botar uma linha aqui embaixo. Vou colocar sempre alinhada essas linhas aqui, ó. H-line,
Tem que botar a barra para poder entender. H-line. Essa linha aqui não tem. Vou tirar daqui. End tabular. Então, quer ver que a tabular começa aqui, ó, e termina aqui. Isso é o tabular. É a mesma coisa que a gente fez na outra tabela, né? Agora vem o capture, né? Deixa eu ver como foi que eu dei o nome aqui do capture. Dados simplificados de plano do sistema solar. Então, vou colocar esse capture aqui, ó. Dentro do capture, dados não precisa ser maiúsculo. Simplificados dos planetas do sistema solar. Dados simplificados do planeta do sistema solar. E essa label, ela serve para a gente referenciar a tabela no texto. Então eu vou colocar aqui uma label nela aqui, ó. Então assim, ó, planetas, tabela. Então esse planetas tabela vai servir como um rótulo para me referenciar a minha tabela. Onde é que eu vou referenciar a minha tabela? Eu posso referenciar aqui em cima. Por exemplo, eu vou referenciar logo aqui nesse parágrafo aqui da elipse. Vou colocar aqui embaixo. A tabela. Aí eu coloco aqui, ó, ref. Então, vou referenciar a tabela. Ele já achou aqui, ó, tab planets, que é esse label que a gente colocou aqui. Então ele já procura aqui. A tabela tal mostra as características de planetas do sistema solar. Vamos ver como é que fica isso quando eu tabela. O que está reclamando aqui? Tabela mesmo. Mostra. Na tabela mostra. Esse mesmo. Vamos compilar para ver como é que fica. É o resultado. Então aqui dentro de tabela aqui agora. Veja só. A nossa tabela, ela está aqui, ó. Ela agora tem um título. Veja que eu não numerei, não se numera a tabela, certo? O que eu coloquei foi só isso aqui. O próprio LaTeX é ele que vai fazer essa numeração, beleza? E além disso, aqui, vamos ver onde eu referenciei essa tabela aqui, certo? Então aqui, ó, se eu for aqui no texto, tá vendo? Aqui embaixo, ó. A tabela 1 mostra características do planeta do sistema solar. A tabela 1. Então ele numerou essa tabela, tá vendo? Ele numerou automático. Você tá vendo que no texto aqui eu não digo que a tabela é 1. O que é que eu faço? Eu dei um apelido para ela. É a mesma coisa que funciona com as figuras. Se não dá número para a tabela nem para a figura. Ok. Agora, mais uma coisa. O título da tabela, segundo as normas da ABNT, deve estar acima. E abaixo nós devemos colocar, como é que diz? Notas de rodapé, que no caso a gente vai colocar a fonte. Eu vou fazer de uma forma armengada aqui, para depois a gente usar os pacotes profissionais para poder a gente colocar a tabela no padrão ABNT. Primeira coisa, para mudar a posição do rótulo da tabela, eu posso colocar tudo isso aqui para cima. Table e label, só vai cuidar do título e da... Então eu posso colocar aqui em cima, logo depois de Century. Então eu vou colocar o rótulo e o label aqui em cima da tabela. Então por padrão, tá vendo? Então o rótulo agora vem para cima. E a descrição aqui não tem problema, não vai mudar em nada. Então já veio para cima, já melhorou bastante, né? Outra coisa, essa tabela não tem fonte. Então como é que eu posso criar uma fonte aqui dentro? Vou fazer de uma forma... Mas cadê? Aqui não, tá onde? Onde foi que eu criei essa tabela? Foi aqui, cadê? Aqui. Então, aqui, ó, logo depois de tabular, antes de terminar table, eu posso criar aqui, ó, um lugar para colocar a fonte da minha tabela. Então o que é que eu posso fazer? Eu não tenho aqui
para eu digitar aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que abrir uma chave. Eu vou fazer aqui, ó, barra small. Pronto, small quer dizer que ele vai fazer uma letra menor do que a letra do título, né? E aqui eu vou colocar fonte. E aqui a fonte, vou botar aqui, é elaborada pelo autor. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Cadê a fonte? Eu tenho que fazer o seguinte ainda. Depois de tabular, senão não dá certo. Vou colocar uma linha. Senão ele vai criar a fonte aqui, ó, dentro da tabela. Então agora ele colocou embaixo. A fonte tem que colocar uma linha depois de tabular. Esse é o primeiro armen que a gente faz. Se eu não quiser usar small, o mais comum, porque small pode ser que não dê muito certo. Você pode colocar um título menor. Vou colocar outra coisa aqui. Vamos colocar aqui vou colocar aqui uma coisa aqui que vocês vão ver aqui. Então aqui é o barra foot news size. Então é melhor colocar isso, certo? Então eu vou colocar a mesma coisa aqui, elaborado pelo autor. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou apagar esse small aqui. E aqui essa chave que está sobrando. Pronto, foot news size. Vamos ver como é que vai ficar. Tá vendo? Ficou aqui embaixo, fonte elaborada pelo autor, um tamanho menor. Beleza, então nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como criar essa tabela de uma forma mais profissional, utilizando outras ferramentas, outros pacotes. Depois a gente trabalha também com esses pacotes para fazer quadros mais profissional, segundo as normas da ABNT. Então até a próxima.